Passagem conhecida, a maioria dos irmãos conhecem, mas hoje nós vamos trazer para todos nós sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém. E diziam à mulher: já não é pelo dito ou pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos ajudar. Este é um versículo que nós agora vamos comentar com você, para colocar o porquê que houve esta primeira frase, que alguém dizia à mulher. Este diziam à mulher era o pessoal da sua cidade, da sua aldeia. Então eu quero passar para os irmãos sobre esta ocorrência. Quando nós não temos mais dúvidas, então confessamos quem é Jesus para nós. Não só pelo ouvir falar, mas por ver e viver o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Essas maravilhas de Jesus estão ao alcance daqueles que creem em Jesus. Esse testemunho que nós acabamos de ler foi dado e foi falado pelos samaritanos que moravam na aldeia de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Essa mulher, por acaso, da sua rotina do dia, ela foi buscar água e encontrou com Jesus perto dessa fonte. Jesus estava cansado, já era quase a hora sexta. A hora sexta é próximo do meio-dia, o sol bem a pino. Jesus, cansado, parou numa fonte. Essa fonte chamava-se Fonte de Jacó. Enquanto isso, seus discípulos foram comprar alimentos e deixaram Jesus só. E Jesus encontrou com esta mulher que veio tirar água. Então iniciou uma conversa franca sobre vários assuntos. Só Jesus e esta mulher. Jesus conversou com ela sobre a sua situação conjugal, sobre a diferença da raça dos judeus e dos samaritanos, na região onde ela morava. Jesus trocou conversa com ela sobre água. Ele pediu água para ela. Depois ele falou para ela que tinha uma água que, se ela tomasse, ela nunca mais ia ter sede. Prontamente ela se interessou. Também falaram sobre adoração, isto é, lugar de adorar. Ela mesma propôs essa conversa com Jesus, dizendo que eles, os judeus, adoravam em Jerusalém e o pessoal da raça dela adoravam ali no monte de Samaria. Falaram outros assuntos, talvez alguns mais que nem estão relatados na palavra de Deus. Alguns trechos desta conversa nós vamos falar para você se inteirar do assunto. Então você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 4, nós demos o versículo 42, agora você vai voltar a alguns versículos para poder entender esse versículo e alguns mais que nós vamos ler. No versículo 7, nós vemos que esta mulher veio tirar água do poço, encontrou com Jesus. Então Jesus disse para ela: dá-me de beber. No versículo 9, essa mulher disse a Jesus: como sendo tu judeus, pede água para mim, sendo samaritana? Porque os judeus nem comunicavam com os samaritanos. Aqui nós vemos Jesus quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos religiosos, algumas coisas de pode ou não pode. Então essa mulher assustou com Jesus e ela ficou assustada.
No versículo 10, Jesus respondeu para ela: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Esse ele é ele mesmo. E Jesus estava dizendo, se você me conhecesse, você ia me dar água, né? E ia pedir o que eu tenho para te oferecer, mas você não me conhece. Então Jesus tinha que se apresentar, ou alguém apresentar Jesus para ela. No versículo 16, foi quando Jesus disse para ela: vai, chama teu marido, e venha cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse para ela: dissesse bem, não mentiu. Então eu já quero fazer algumas observações. Jesus quebrou paradigmas e essa mulher não mentiu para Jesus. Sempre uma conversa encaminha-se bem quando há sinceridade, ainda que não se conheça. Mas para haver reciprocidade em qualquer conversa, principalmente quando nós vamos falar do Senhor, sem antes entrar no assunto, deve começar a construir confiança. Então, nós vemos que essa mulher disse que não tinha marido. Jesus disse: você falou bem. Agora o que você tem não é marido. Dissesse a verdade. No versículo 19, essa mulher começa a identificar Jesus. E ela disse: vejo que és profeta. E ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Então agora a mulher está passando conceitos religiosos já formatados entre o povo dela e entre o povo de Jesus. Versículo 25, a mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo, e que vem. Então ela tinha informação da palavra de Deus que o Messias haveria de vir. Mas ela não sabia quem era esse Messias, e nem sabia quem era Jesus. De tanto que ela diz: quando ele vier, vai tirar todas as nossas dúvidas. E ela disse: vai, anunciará tudo. E Jesus então se apresenta para ela: eu sou eu que falo contigo. Essa conversa maravilhosa foi se afunilando. Ela se interessou quando falou de montes. Jesus disse que haveria um tempo que os verdadeiros adoradores adorariam Jesus, ao Senhor, em verdade, em espírito, em sinceridade. E agora ela disse que esperava quando o Messias viesse para tirar todas essas dúvidas, se é no monte ou não, se pode conversar ou não, o que deve fazer ou não. E Jesus então disse: eu sou o Messias, você fala com ele. No versículo 28, essa mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens da cidade. Uma mulher evangelizando os homens, mais uma quebra. Vinde ver de um homem que disse tudo o que eu tenho feito a respeito de não ter marido e outras coisas que possivelmente pode nem estar escrito. Porventura não é este o Cristo? Ela já faz uma pergunta mais afirmativa do que com dúvidas, porque ela não ia deixar tudo para dizer alguma coisa ainda duvidosa, mas sim ela estava já numa condição de crer em Jesus e crendo em Jesus. Esses homens saíram da cidade e foram lá nessa fonte d'água no campo de Jacó e foram ter com Jesus. No versículo 39, onde nós começamos a abordar com os irmãos o assunto, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Então a mulher já estava testificando de Jesus. Testificar é confirmar como uma verdadeira testemunha que tinha visto um profeta, o Messias, o Cristo. Amém, irmãos? Amém. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou mais 2 dias. Vale a pena rogar em orações para o Senhor
que Ele fique cada dia mais conosco. Amém. Esses homens ainda, sem conhecer Jesus, rogaram que Ele ficasse mais tempo com Ele, porque gostaram e vocacionaram crer em Jesus. Então fica conosco, fica Jesus conosco. Amém, irmãos? Amém. Versículo 41 diz, e muitos mais criam nele. E muitos mais criam nele. Foi se alastrando a confissão de fé, a confissão de anunciar Jesus por causa da sua palavra. Jesus e a sua palavra. Então entramos novamente na segunda leitura do versículo 42 para dizer novamente aos irmãos que estes homens então que agora você conhece, eram eles que diziam à mulher que teve o primeiro encontro com Jesus, já não é pelo teu dito que nós cremos. Então eles disseram, já não é mais pelo que você falou para nós, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Em apenas 2 dias tiraram todas as suas dúvidas, que posso dizer que show de fé para nós, para não parafrasear algum programa de televisão. Esse sim, em apenas 2 dias, esses homens já nem se importavam mais com a primeira notícia da mulher, mas por estar com a palavra, com Jesus, ele já não tinha mais dúvida que ele era o verdadeiro Salvador do mundo. Amém, irmãos? Testemunhos verdadeiros como este, na palavra do Senhor existem várias ocorrências que também deve haver entre nós nos dias de hoje. Uma vida testemunhal de cada cristão, de cada servo do Senhor, tem a sua valia no poder do Espírito Santo do Senhor e do nosso testemunho. Mesmo se um dia nós ficarmos mostrando as nossas fraquezas ou mostrarmos nossas fraquezas, aqueles que foram evangelizados por essa igreja, aqueles que nos ouviram falar, podem até dizer, já não é mais pelo que os irmãos da igreja falaram, mas pela vida que eu tenho com Cristo. Interessante, meus irmãos, que uma igreja pode ter problemas, não deveria ter escândalos, mas muitos irmãos ficam fiéis à palavra do Senhor, não porque está ocorrendo na igreja, mas pela vida que já tem com Cristo. Então eles caminham com o Senhor, independente se membros da igreja vão ter problemas ou vão dar escândalos ou não, ou se a igreja está com pregadores, como dizem por aí, pregadores bons ou não, eles já caminham pelo que vem no Senhor na vida deles. E assim deve ser conosco. Amém? Por exemplo, uma outra situação sobre conhecer o Evangelho através de Jesus. Pedro estava certa vez em Jerusalém e ele, João, tinha curado um homem que tinha pedido dinheiro para eles. E logo depois de desenvolver algumas invejas, algum questionamento sobre os apóstolos, após ser questionado pelos sacerdotes, Pedro deixa bem claro aos judeus descrentes, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Havia uma confusão a respeito da pregação e do ato de cura daquele homem que Pedro e João fizeram logo na entrada do templo, e a perseguição e o burburinho que estava ali constituindo. Pedro tomou a palavra e disse: não há salvação fora de Jesus. Vocês podem fazer o que quiser com a religião de vocês, com o judaísmo, qualquer outra crença. Não há outro nome entre os homens que possamos encontrar salvação, se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro nome há dado entre os homens.
para que possamos ser salvos. E essas palavras do apóstolo Pedro precisam ser repetidas hoje em todos os lugares, para que ninguém seja enganado. No versículo 13 de Atos 4, então eles, os judeus, vendo a ousadia, irmãos, é um, tá? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram esses homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isto que eles falavam, e os fatos que aconteciam, o que era velho dentre os judeus já não tinha mais força para destronar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer ato, qualquer possibilidade que haja entre os homens para ousar querer destronar o nosso Senhor Jesus Cristo, não se faz efeito. Então Pedro explica-nos que a salvação eterna foi conquistada não por bens perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Isto agora já na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aquela velha tradição que Pedro encontrou lá nos primeiros capítulos do livro de Atos, agora ele escrevendo na sua primeira carta, que todas essas coisas que porventura teve valia um dia, agora na graça já não tinha mais efeito algum. Nós precisamos reconhecer em nós, cada dia mais, as nossas limitações para nos apresentarmos com Jesus e termos uma conversa franca, transparente com Ele, como aquela mulher samaritana. Amém, irmãos? Nós vamos ver algumas passagens bíblicas que vai nos embasar ainda mais, substanciar melhor esta pregação sobre o fato de Jesus, o Salvador e o único, e a nossa fraqueza, a nossa necessidade, a nossa carência de precisar de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque eres como as ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Primeiro ponto, nesta primeira leitura, nós vemos que Pedro diz, ele levou sobre si, no seu corpo, os nossos pecados. Amém? Amém. E Pedro diz e lembra aos irmãos que nós éramos como ovelhas desgarradas, agora nós temos Jesus. Antes nós fazíamos e pensávamos tudo que bem queria, cada um ia para onde quer, cada um faz o que bem entende, mas agora com Jesus não. Cada um pecava como queria, agora já não queremos mais pecar. Aqueles desejos de antes já não faz mais sentido em nós. Vivíamos desgarrados, desorientados, mas agora com Cristo. Paulo lembra em Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, versículo 7, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez a condição de pecado. Quando nós vemos no versículo 6, a primeira parte, estando nós ainda fracos.
Depois ele diz, sendo nós ainda pecadores, morreu ao seu tempo para os ímpios. Que vem a ser ímpio? Às vezes falamos tanto em ímpio, lemos sobre ímpio. O ímpio é uma pessoa sem Deus. Em qualquer situação, ele pode ser uma pessoa boa, mas ela está sem Deus, pode estar sem Deus. Uma pessoa sem religião, não respeita a Deus, não tem piedade, é impiedoso, como se diz num português mais coloquial, como se diz, não está nem aí com nada, vive a vida de hoje e anda, como nós lemos, desgarrado, cada um no seu pecado. Isso é o ímpio. Pode ser até uma pessoa boa, pode ser até uma pessoa que paga as contas, mas se não tiver Deus, não tiver Jesus, aquela mulher samaritana, ela não era uma mulher mentirosa, ela falava a verdade até para estranhos, não mentia para estranhos. Que lição para nós, irmãos? Será que nós mentimos tanto para os que nós conhecemos quanto para os estranhos? A mulher samaritana não mentia para estranhos, mesmo sendo uma mulher ímpia, que não tinha o Senhor, mas ela era verdadeira na sua justiça. Mesmo sendo verdadeira, ela não conhecia Jesus, embora esperasse o Messias. Esperava Jesus sem conhecer Jesus, irmãos. Que lição para mim, que lição para essa igreja, que lição para cada um de nós. Pessoas que esperam Jesus sem alguém anunciar Jesus para ela. Espera Jesus sem alguém anunciar, sabendo que Ele vem. Mas quando Ele vier, eu quero saber quem é Ele, porque eu quero conhecê-lo. Foi isso que a mulher disse para Jesus. Então essa mulher, ela já tinha na sua vida um comportamento, mesmo ainda sendo ímpia. Entenda essas palavras, entenda essa mensagem. No versículo 10 do nosso texto de Romanos, capítulo 5, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos da vida. Veja que palavras aqui difíceis: inimigos, ímpios, fracos, pecadores, ovelhas desgarradas. Tudo nós éramos nesse conjunto. Concorda que precisaríamos, ou você que não conhece o Senhor precisa de fazer alguma coisa? Precisa de tomar alguma atitude em direção a Cristo? Devemos tomar atitudes de arrependimento e fé. É pela fé no sangue do Senhor que somos justificados perante Deus Pai, para vivermos uma nova vida aqui e na eternidade. É o que o homem precisa. A nossa conta com a justiça já foi paga por Jesus. Só entraremos e acertaremos essa conta quando nós entendermos o que é a mensagem do Evangelho. Quando ela se fizer vida em nós, como esses samaritanos, já não é mais por anunciar a palavra para mim, mas porque nós vimos e cremos, porque ele já está em nós. Então cremos Jesus. Alguém um dia anuncia o Evangelho para você, e depois Jesus na sua vida, o que te falaram faz muito bem, mas se alguém deixar de falar, você continua com o Senhor. Amém? Amém. Romanos 10, capítulo 9, até o versículo 11. Veja o que Paulo diz à igreja: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Encontraram Romanos 10 e 9? É conhecido, creio que da igreja sim, o que Paulo diz, que com a nossa boca nós devemos confessar Jesus. Desde quando nós nos arrependemos. Confessar Jesus não é só o dia que você se arrepende, é a vida toda confessando Jesus. Dizendo sobre o que Jesus tem feito na sua vida,
um anunciador da palavra de Deus. Se no seu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, então será salvo. E salvo, confessa Jesus, anuncia Jesus. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar o quê? Confessar que eu preciso de Jesus, que minha vida não é nada sem Ele e que eu preciso dele na minha vida. Marcos retrata outra palavra de Jesus sobre a salvação, capítulo 16, versículo 15. Veja que Jesus disse, frase conhecidíssima: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Para quem você deve pregar o evangelho, meu irmão, minha irmã? Para todos que você encontrar, essa é a sua missão. Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então abre, continua condenado. Agora quem não crer vai sentenciar mais ainda a sua condição de impiedade com a morte de Jesus na cruz. Por isso que é ímpio, porque não aceita a benevolência, a maravilha que o Senhor fez por você. E quando nós não aceitamos, somos ímpios diante de Deus. E a palavra raiz vem de impiedade. Torna-se impietoso com a morte de Jesus na cruz. Negar a morte de Jesus na cruz, por mim, é não crer que Jesus morreu para me salvar. É bem claro esses conteúdos, nesses termos, irmão? Amém. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para fazer tudo isso por nós, para a propiciação dos nossos pecados. Quero te dizer que o amor de Deus é suficiente. Amém? Nisto manifestou o amor de Deus para conosco. Quem é que se manifestou no amor de Deus para conosco? Jesus. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, mortos que podem reviver. E nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então veja que Jesus abriu portas trancadas. Não havia acesso para nenhum de nós, mas Jesus abriu. Sabe o que é a palavra propiciação? Em 1 João 2:2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciação vem da própria palavra, de tornar-se propício, de nos dar condições para ter acesso à comunhão com Deus. Quando nós encontramos uma água que não é potável, ela não é propícia para beber. Compreende agora? Quando eu encontro uma água suja, ela não é propícia para beber. Então ela deve ser limpa, ela deve ser tratada. Jesus tornou para nós nossa vida potável, aceitável diante de Deus. Então nós nos tornamos propícios para o Senhor através de Jesus, limpos para entrar no céu. Jesus nos tirou do lodo, tirou da lama. Ele nos tornou potável para fazer de nós fontes de águas vivas, de águas puras. Aquela mulher tinha uma água potável, mas Jesus tinha uma água da vida para ela. Então ser propício é tornar-se aceitável a Deus. Se eu chegar para o Senhor de peito aberto, humilhado, justo, e dizer: Senhor, eu quero entrar no céu, a resposta que a palavra de Deus me dá é dizer: você não é propício. Você não tem condição de entrar. Seu pai Adão pecou. Não é assim. Então Jesus veio
para dar a propiciação a mim. É Ele que me dá condição de tirar os nossos pecados, o meu pecado. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus é o grande defensor dos acusados de Satanás. Veja Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente que por ele se chegaram a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem sempre intercede por mim? Pela sua igreja. E quando ele disse a Pedro que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a sua igreja, se não prevalece, ele intercede. E aqui agora nós vemos que ele sempre vive intercedendo pelos seus, por aqueles que ele pagou o preço do resgate. Se você ver Apocalipse 12:10, esse acusador que sempre quer nos prejudicar, só vai ser vencido quando Jesus voltar. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus o acusava dia e noite. Quando vem acusação sobre cada um de nós, irmãos? Dia e noite. É ininterrupto. Acusador dos nossos irmãos. Todos nós somos acusados por Satanás. Dia e noite. Então, alguém tem que interceder por mim. Alguém tem que me proteger. Alguém tem que me ajudar. Quem me ajuda é o meu Salvador. Por isso, meus irmãos, que Jesus, além de ser o seu Salvador, ele deve ser o seu Senhor. Amém? Amém. Porque ele nos protege e nos livra do mal. Mais uma observação: todos nós pecadores éramos exonerados, como se demitidos, apartados de Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia eu me encontrei entre esse todos. Alguns não se encontram, mas todos nós pecamos e nascemos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação novamente, para nos dar condição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Um Deus misericordioso, um Deus paciencioso, que tanto tem conosco para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. O Senhor mostra a sua justiça nesse tempo presente para nós, para que Jesus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos erros nós não temos depois que nós conhecemos Jesus? Quantas falhas nós nos cometemos depois de ter conhecido Jesus? Nós gastamos tempo e energia lá fora e depois às vezes nós estamos cansados na igreja. Você acha isso bom? Nós corremos o dia inteiro e depois chegamos na igreja e estamos cansados. Nós trabalhamos e às vezes deixamos de orar, sendo que a palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. Hoje de manhã nós lemos que os discípulos, enquanto estavam em Jerusalém naquela quarentena, vocês lembram, irmãos? O que os discípulos ficaram fazendo 40 dias e 40 noites em Jerusalém, esperando Jesus, sem o Espírito Santo e sem Jesus? Eles ficaram, me ajudem? Quem? Ficaram falando das coisas concernentes ao reino de Deus, diz em Atos, capítulo 1, versículo 2. Ficaram 40 dias falando de coisas que diz a respeito da salvação. Irmãos, quantas coisas falaram nesses 40 dias em Jerusalém juntos? Então eles ficaram falando de Jesus, falando do reino eterno,
falando da sua ascensão, falando da sua morte, lembrando dos milagres, lembrando do poder de Deus, perguntando entre eles o que havia de acontecer ainda, do que eles iam passar, tantas coisas que poderiam dizer sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E nós, irmãos, 21 séculos depois, quase não temos tempo, no nosso dia a dia, para trocar ideias com os nossos familiares, com os irmãos da igreja, a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Enquanto estávamos aqui passando, antes do sepultamento da irmã Maria, conversei tanto com o irmão Davi, tanto com outros irmãos, e nós falamos coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas que aconteceram na igreja, coisas que andam acontecendo no mundo, como nós temos que tratar nossos filhos, quando nós temos que educar nossos filhos. Quantas coisas interessantes nós temos e podemos fazer, dizendo das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós temos um Deus de paciência. Quando Ele olha para nós, quando Ele está intercedendo por nós, nós não estamos falando sobre Ele. Quando o acusador dia e noite nos acusando sem cessar, e Ele nos separando dessas maldades, sendo que nós não estamos orando e nem pedindo proteção para Ele. Como nós somos ingratos, irmãos, nós esquecemos da nossa ingratidão. E às vezes eu ouço alguns irmãos dizer, o Senhor me abandonou, minha vida está tão difícil, mas nem se dá conta que o Senhor tem te protegido. Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus, como nós vemos em Salmo. Precisamos ler Salmos, precisamos ler Provérbios, precisamos ler a palavra do Senhor, a história que o Senhor já constituiu no seu povo. Podemos ler a história depois desses 21 séculos que já passaram da morte do nosso Salvador. Tantas coisas aconteceram, o Evangelho permanece. Agradecer a Deus pelo Evangelho ter chegado aqui. Então aquela mulher, quando encontrou Jesus, ela falou das coisas do reino eterno, sem saber que ali estava o Salvador dela, mas ela buscou a conversa com Jesus. Quantas vezes nós estamos, Jesus ao nosso lado, e nós falamos de coisas que não interessam para Ele. Já pensou? Mas nós temos um Deus que tem paciência. A remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Sob, irmãos, é debaixo da paciência de Deus. Nós queremos ficar sobre, mas o Senhor está sob a paciência de Deus. Amém? Amém. Paulo diz em Efésios 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, que hora ou outra cometemos, segundo as riquezas da sua graça. A graça, a maravilhosa graça de Deus. Charis, graça de Deus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que nenhum de nós possa se gloriar. Como nós gostamos de nos gloriar? Seria melhor lamentar. Seria melhor ver quem nós somos e reconhecer através da gratidão tudo que o Senhor tem feito por nós. Entender que uma mulher estranha, que nem merecia chegar a ter uma conversa com Jesus, mas ela viu Jesus, não perdeu a sua oportunidade. Jesus veio ao mundo para salvar, resgatar o homem dos seus pecados. Já não é a primeira vez que nós falamos, mas sempre vamos falar, porque a vinda de Jesus tem a ver com você, tem a ver comigo. Ele veio em consideração a mim e a você, sem que ainda eu houvesse nascido. Eu era injusto, eu era pecador, eu era fraco, eu não estava em condição nenhuma de aceitar e entender o que era Jesus na minha vida. Eu era inimigo de Deus, mas Ele veio. Ele veio para quem ainda era inimigo, para pregar um evangelho novo. Ele veio em consideração a nossa existência, a sua existência. A Bíblia diz que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, inclusive eu. 3:10 de Romanos diz,
como está escrito: não há um justo, não há nenhum sequer. Todos nós precisamos de Jesus, o Salvador. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos proporcionar essa dádiva. Só Ele pode nos propiciar a ter condições de entrar no reino eterno. Nenhum de nós, preste atenção, nenhum de nós ajuda Jesus nos salvar. Mesmo que você queira ajudar Jesus te salvar, sabe por quê? Porque Ele não precisa. Porque Ele já fez tudo por mim e por você. Nada em nós, da nossa vida, contribui para a nossa salvação, porque a sua vida já foi o roteiro da nossa salvação. O que precisamos de fazer é nos arrepender, crer que Ele é o nosso libertador. Amém? Amém. Que Deus nos ajude na palavra e que cada dia seja mais difundida. Para terminarmos, eu quero fazer um comentário com todos nós. Preste atenção. O que aconteceu com os samaritanos naquele início de tarde, com a chegada de Jesus, como que fosse ocasional de uma certa viagem da Judéia para a Galileia. E que necessariamente Jesus precisava passar na terra dos samaritanos, para não fazer um caminho que os judeus gostavam de fazer para não passar na terra deles, fazia uma curva longa. Mas Jesus passou na terra dos samaritanos. Jesus quebrou os conceitos da religião até no caminho que ele ia. Numa desconhecida cidade chamada Sicar, você pode conhecer a passagem da mulher samaritana, mas o nome da cidade talvez poucos lembram, chama-se Sicar. E esta região era herança de José, da parte de Jacó. Naquele lugarejo tinha uma certa fonte d'água, no meio desse lugar árido. Passando por lá, Jesus cansou. Quase meio-dia, sol a pino. Jesus parou para descansar. Sentou-se junto à fonte, enquanto seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Parece que tudo foi por acaso, uma coincidência, mas não. Isso chama-se providência de Deus. Jesus só, nesse instante da sua solidão, apareceu uma mulher que foi buscar água. Parece que também com seu cântaro, balançando o cântaro do nada. Nem imaginava com quem ia encontrar e se ia encontrar com alguém. Porque no horário de meio-dia, ninguém vai buscar água no poço. Só ao entardecer. Jesus com sede, pediu água para a mulher fora de tempo. Não era comum a mulher estar naquele lugar. Mas também não era coincidência. Era providência ela estar naquele lugar e naquele horário. Não era comum também um judeu pedir água para uma mulher. Quebrou conceitos. Jesus até poderia ter tirado água para ele mesmo, mas não tirou. Parece que ali nada era comum neste encontro, mas tudo foi providencial. Não foi coincidência do acaso, por causa de uma viagem e uma mulher que ia buscar água. Esta lição serve para cada um de nós saber que o nosso encontro com Jesus sempre vai ser providencial, providência de Deus. Ainda que você nem precisa saber dos fatos do encontro, seja sincero, não minta, não engane, não fuja de Jesus. Mas você deve saber que é a hora da chamada. A mulher não perdeu sua chance, foi buscar água para o seu sustento e levou para casa a vida eterna. Seus concidadãos, que talvez tinham desprezo por ela,
pois não era comum uma mulher ir só pegar água, ainda mais naquele horário? Assim é, quanto mais desprezado pelo mundo, mais próximo do encontro com Deus nós estamos. Se você sabe do seu encontro com o Salvador, que te pede água e te dá a vida eterna, que troca maravilhosa! Desproporcional trocar água que mata a sede do corpo para receber uma água que inunda a nossa vida para a eternidade. Quantas vezes será que Jesus pediu o óbvio, o simples para você, do seu alcance? Quantas vezes você pode ter encontrado com Jesus e ele te pediu coisas muito simples? Pois ele não te pede nada impossível para nos dar o impossível. Amém? Amém. Quem sabe Jesus tem passado na sua terra, da sua fonte de Jacó, para te dar a vida eterna. Será que você tem aproveitado as oportunidades quando tem encontro casual, a sós com Jesus? Dessa providência, pense com muita seriedade sobre os encontros que você já deve ter tido com Jesus. Pode ser que um dia você volte à fonte e Jesus não está mais lá. A mulher da fonte não precisou de muito tempo para entender com quem falava. Não só isto, ela creu em Jesus como Redentor. E ela foi correndo dizer aos seus: porventura não é o Cristo, o Redentor? Quem sabe, você, meu querido, minha querida, pode dizer ainda hoje à noite: encontrei Jesus. Ele é o meu Redentor e o meu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe.